A maioria de nós sabemos que a Terra está ficando mais quente. Mas o que será que está causando isto? Será os homens ou a própria natureza responsável por essas mudanças climáticas? Assista agora, na edição especial do Jornal do Engenheiro, um debate que discute os fatores responsáveis por esse aquecimento global. Prezadíssimo telespectador, começa agora mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro na TV. Nesta edição propomos um debate. Aqui se debaterá o tema as consequências da mudança climática e se há mudança climática no planeta. Temos duas visões diferentes, mas o mesmo objetivo, que você possa tirar as informações que você julgar mais veementes e você possa tirar as suas próprias conclusões. Queremos aqui não definir o debate geral, mas queremos contribuir para ele. E eu recebo com muita alegria aqui no estúdio do JE na TV, aqui do meu lado direito, Antônio Carlos Zufo, que é pós-doutorado em Engenharia Ambiental, professor da Unicamp, engenheiro civil, médico e também doutor em Engenharia Hidráulica de Saneamento. Não sei se eu acertei todas as funções aqui, que devem ter outras. Professor Zufo, é um prazer recebê-lo aqui, viu? Igualmente. E também do meu lado esquerdo, Magno Botelho Castelo Branco, que é biólogo, professor de Biologia e Mudanças Climáticas da Faculdade Mackenzie. Tudo bem? Prazer estar aqui, Fábio. Uma alegria, viu? Uma alegria. Bom, antes de mais nada, nós vamos para a centralidade, o ponto de partida. Eu começo com o professor Zufo. Professor, existe aquecimento global, na sua opinião? Bom, existe aquecimento e esfriamento global, né? Eu acredito na variabilidade natural do clima. E pelo que eu estudo com dados históricos de precipitação e de vazão, nós verificamos que existe uma certa recorrência desses eventos com o tempo. E mesmo eu trabalhando com temperatura, você vê que a Terra já foi mais quente, já foi mais fria do que a atual e ela está sempre mudando. E existe uma forte correlação com a emissão de energia pelo Sol. O Sol ele não emite uma quantidade constante de energia, né? Ele tem ciclos diferentes ciclos, né? De diferentes períodos, além da Terra não percorrer em torno do Sol em uma esfera, sim uma elíptica. Então tem período que ela fica mais próximo, que seria o periélio, e outro, né, 6 meses depois, fica no afélio e fica mais distante. Então essa distância entre Terra e Sol, elas se modificam ao longo do ano. E isso, então, que eu acredito que seja um dos motivos principais pela essa variação climática. Antes de querer ouvir a opinião do professor Magno, mas você então diz que esse aquecimento não é como um todo, ou seja, há partes do nosso globo hoje que esfriaram, é isso? Olha, depois do lançamento de satélites na década de 70, o número de estações que medem, né, essas variáveis climáticas diminuiu significativamente, porque eles conseguem medir isso na estratosfera. Então houve uma redução significativa, mais de 80% dos dados. E quando você começa a analisar essa série, então você tinha um comportamento até o início da década de 70 e depois, com diferente número de postos, essa média acaba ficando diferente. Mas nós também observamos ao longo do tempo, entre a década de 30 e 70, que o mar estava mais frio no Oceano Pacífico, né? O Oceano Pacífico estava mais frio. E quando ele esfria, a nossa região tem uma redução da precipitação ao longo de vários anos. Uma precipitação média de longo período era menor. A partir de meados da década de 70, esquenta o Pacífico, que a gente chama de oscilação decadal do Pacífico, e a partir daí começa a aumentar a precipitação na nossa região. E agora a tendência de redução novamente, e a gente já está sentindo uma redução da precipitação. Eu trabalho com parte do clima, não sou meteorologista, sou engenheiro civil que trabalho com
com hidrologia. Então eu trabalho com série de dados. E é isso que eu enxergo nas séries históricas. Perfeito. Então, existem sim regiões que de fato estão mais quentes, outras mais frias, e isso pode variar, é isso, professor? Pode se inverter ao longo do tempo? Se percebeu uma leve ascensão da temperatura no hemisfério norte e uma leve redução da temperatura no hemisfério sul. Então, se você faz a média, ela acaba não mudando. Perfeito. Eu vou fazer a mesma pergunta ao professor Magno, se existe o aquecimento na visão dele, tá? E depois a gente vai colocar outros elementos. Ao existir, na opinião de um ou de outro, este aquecimento, qual é a origem dele? Se é natural, se é uma questão de processo histórico que já ocorreu em alguns momentos de uma forma e está novamente ocorrendo agora de outra, né? Aquecimento natural, como foi a proximidade do Sol, que o professor Zufo falou, ou se esta causa é antropogênica, ou seja, é o homem agindo na natureza, que isso é inegável, mas essa causa do homem acaba afetando a Terra, então pode e deve ser evitado. Eu quero ouvir o professor Magno. Existe um processo que nós podemos dizer de aquecimento do planeta? Eu concordo com várias informações que o Rufus, né? Professor Zufo passou, né? Queria inclusive complementar que não é só a nossa proximidade ou distância do Sol, mas também os ciclos solares, onde o Sol passa periodicamente a emitir mais ou menos energia para o planeta. Isso também é contabilizado nos modelos climáticos para, inclusive, quantificar essa influência natural ou antropogênica, né? Mas o tipo de série de dados que eu já tive a oportunidade de estudar mostra realmente que o planeta, né, não está sofrendo, ele está sofrendo aumentos desiguais, mudanças desiguais de temperatura, né? E realmente o hemisfério norte ele está aquecendo mais, tá? Em alguns pontos, vários pontos do hemisfério sul, inclusive, eles aumentaram, têm mostrado uma queda de temperatura, muitos deles na região da Antártica, né, que é uma coisa interessante porque o degelo nessa região não fica tão acelerado, né? Mas, pelas séries históricas que eu tive acesso, a gente, desde que a temperatura da Terra começou a ser medida por instrumentos, por exemplo, a gente tem sofrido um aumento médio da temperatura da Terra desde a Revolução Industrial, né? Inclusive os últimos 10, 15 anos, eles são considerados, na média, os anos mais quentes da superfície do planeta, desde que a temperatura passou a ser medida com instrumentos, conforme diversos autores. Professor, quando você fala em mudanças desiguais de temperatura, a gente considera então que o ideal seria que a mudança de temperatura no mundo fosse mais equalizada e uniforme? É isso que seria? Isso seria o ideal? Não, o clima ele nunca é desigual, né? Porque a gente tem outros fatores que influenciam os climas regionais, né? Como as correntes marítimas, as correntes de ar, a proximidade ou não das massas de ar. Então ele nunca vai ser igualitário mesmo? Ele nunca vai ser igualitário. Uma coisa, por exemplo, o inverno na Inglaterra, embora ela esteja muito mais próximo do Polo Norte, é muito mais ameno do que o inverno em Chicago, que está muito mais distante do Polo Norte. Por que isso se dá? Se dá por conta da proximidade da ilha, né, do Reino Unido, ele ser banhado por uma corrente de água mais quente, cuja temperatura não influencia a temperatura continental no interior dos Estados Unidos. Então, Chicago, a temperatura no inverno baixa a menos 25, só que no Reino Unido, que está muito mais próximo do Polo Norte, que em tese, a gente levando em consideração só a entrada de raios solares seria para ser um lugar muito mais frio, não é, né? Então, realmente, o clima ele muda, ele se distribui de maneira muito desigual. E o senhor considera que a situação que nós estamos hoje, sendo desigual como deveria ser mesmo, mas ela é preocupante? E por quê? Ela é preocupante para alguns países e para outros não. Tá, né? Importante isso. Né? Então, não é todo mundo que vai... Os tropicais sofrem mais? Os tropicais sofrem mais, principalmente os países insulares, né? As nações insulares, porque, obviamente, um dos efeitos mais preocupantes com o derretimento das calotas, principalmente da Groenlândia, é que é a elevação do nível do mar, né? Então, a gente vai ter perda de área litorânea, um dos principais impactos, né? Quase metade do PIB mundial está localizado em áreas litorâneas, então vai ter um prejuízo econômico muito elevado, né? Agora, outros países, como ali a Rússia, no norte da Ásia, vão se beneficiar muito disso, né?
que eles têm uma grande parte do seu território que é um solo muito fértil e que hoje não é agricultável, que vai ser agricultável num futuro distante, né? Então, não vai ser um negócio, né? É um fenômeno que não vai ser ruim para todo mundo. E realmente a Terra já foi muito mais quente no passado, a Terra já foi muito mais fria também, né? O que a maioria dos artigos que eu entrei em contato citam é que, devido à influência antropogênica, o ritmo de aquecimento agora está muito elevado, né? Não é que a Terra não foi um planeta mais quente, ela já foi muito mais quente do que é hoje, né? Mas a grande preocupação dos cientistas é o ritmo que esse aquecimento está se dando pela quantidade de gases de efeito estufa que a gente está lançando na atmosfera. Eu quero, depois que eu voltar a falar com você, falar mais conceitualmente esse efeito estufa e explicar para o pessoal de casa, até porque ele reforça essa questão da antropogenia no aquecimento. Professor Zufo, você acha que a situação que se alardeia hoje, a gente teve o começo desse debate foi um relatório do IPCC, né, que é aquele órgão de mudanças climáticas da ONU, já faz algum tempo, quando ele fez aquele relatório que alardeou o mundo, teve muita comoção social, a imprensa ajudou bastante nisso, né? Mas a situação é preocupante ou não, na sua visão, e por quê? Eu acredito que agora a gente entrou num período de 30, 40 anos de redução da temperatura. Tá. Tem 17, 18 anos que a temperatura não sobe. Então, todos os modelos que previam esse aquecimento, eles estão defasados, né? Se esperava uma temperatura e a temperatura também é mais baixa. Então, como eu estava falando, nos ciclos solares, eles têm pontos de alto e baixo, agora ele deve estar entrando na de baixo, segundo o de Gleisberg, né? Um ciclo que tem um período de 70 a 100 anos. E também tem um grupo russo que trabalha de Moscou, de astrofísicos, que eles publicaram em agosto de 2015 um estudo de que no modelo deles até o Sol estaria em 2030 emitindo menor quantidade de energia, com menores números de manchas solares. E isso então eles estão prevendo um tal de mínimo de Maunder. O mínimo de Maunder é quando a temperatura caiu entre o século XVI e XVII, em que os rios da Europa, do hemisfério norte, congelavam. Então você tem pinturas da época, da Holanda, da Inglaterra, que os rios estão congelados. Inclusive, no Tâmesa congelado era o maior espaço aberto, né, que existia e que você atravessava de uma margem para outra sem necessidade de pontes ou de barcos. Então isso já aconteceu historicamente. O último período mais frio que nós tivemos foi no final do século XIX, entre 1990 e 1920, a temperatura estava mais baixa, depois subiu, depois desceu novamente. E o grande, né, causador do efeito estufa na atmosfera é a água, o vapor da água. Ele tem em torno de... Ele é o gás assim, de efeito estufa considerado é o maior estourado em relação ao segundo, que seria 300 vezes mais concentrado, 100 vezes mais sua participação. Só que o vapor de água na atmosfera, ele varia de acordo com a altitude. Quanto mais baixo, maior a quantidade de vapor que você encontra. Então, à medida que você vai subindo, essa quantidade diminui e ele é só encontrado até a troposfera. Então, na troposfera é o limite, né, onde a gente encontra a tropopausa, em que se encontra vapor de água. A partir dali não se encontra mais molécula de vapor. E esse vapor retém calor? Retém. Ele tem a radioatividade, a gente chama radioactive forcing, né, que... Forçante radiativa. Isso, constante reativa? Forçante radioativa. Forçante radioativa é mais do que 3 vezes superior do gás carbônico e ele é mais de 100 vezes... Não, isso é o potencial de aquecimento global dele, que é 8 vezes maior do que o do CO2. Isso, mas ele tem a porcentagem... A forçante radiativa é mensurada em watts por metro quadrado. Então, se você considerar os gases de efeito estufa, ele teria de 98,5% de todos os gases de efeito estufa seria vapor de água e ele não é considerado nos modelos de aquecimento global. Tá. Então, por essa tese, o CO2, que é hoje o dito vilão, não teria tanta preponderância quanto esse próprio vapor de água que é natural. É natural. E ele não está nesses modelos justamente porque se ele entrar com uma variável nesse modelo, o aquecimento seria natural. E, então, só para complementar, isso explicaria, por exemplo, alguns dados que você vai me dizer se são verídicos ou não, de que
até para provar que é natural esse processo, de às vezes mais quente mesmo, e que não é uma evolução que vai aquecer, em alguns momentos de um mundo bem menos industrializado, nós tivemos um período muito mais quente. Isso provaria essa questão da naturalidade desse calor? Sim, durante e esses dados são verídicos, é isso? Durante o Império Romano era mais quente do que hoje. Depois nós tivemos o aquecimento em torno de 1100 a 1300, e com esse aquecimento houve então o crescimento das culturas nórdicas, né? Então os nórdicos, eles começam a invadir a Europa, eles se expandem, inclusive chegam na Groenlândia, que em inglês é chamado Greenland, né? Greenland seria a Terra Verde. Isso. E segundo historiadores, pelo menos os relatos, é que a Groenlândia era verde nessa época. E hoje é gelada. Hoje é gelada. E essa semana, que nós estamos na última semana de setembro, nevou em Utah, quer dizer, iniciou a primavera, o outono deles e já nevou. Teve uma grande nevasca que foi em torno de 5 a 8 polegadas de neve. Perfeito. No próximo bloco vou ouvir o professor Magno, e o encaminhamento para o próximo bloco é o seguinte: diante de um aquecimento, se é que existe ou que não existe, mas natural ou antropogênico na origem humana, estamos com um modelo de desenvolvimento ideal, na opinião do professor Zuffa ou na opinião do professor Magno? Ou seja, podemos continuar do jeito que estamos, né? E o que fazer, né? No próximo bloco você vai saber, nesse debate riquíssimo. Você não pode sair daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, um debate riquíssimo em informação a respeito do aquecimento global, mudanças climáticas, qual a origem, é natural, é um processo de desenvolvimento humano, é as duas coisas ao mesmo tempo. Nós estamos aqui debatendo e não há ideia vencedora aqui. O importante é você, telespectador, poder angariar mais informações e tomar a sua decisão. Qual que é, tecnicamente, a definição do chamado efeito estufa? O efeito estufa ele acontece quando parte da radiação solar que atinge a superfície terrestre se transforma em calor e é irradiado pela superfície terrestre. E esse calor é absorvido por alguns gases que estão na atmosfera, né? Cada gás tem uma capacidade diferente de absorver essa energia térmica. Essa capacidade se chama potencial de aquecimento global. Então, por definição, o potencial de aquecimento global do dióxido de carbono é 1. E todos os outros gases de efeito estufa tiveram seu potencial de aquecimento global calibrados em relação ao CO2. Então, por exemplo, o do vapor de água é 8. Significa o quê? Que uma molécula de vapor d'água, ela contribui tanto para o aquecimento global quanto 8 moléculas de CO2. Perfeito. Né? Isso é uma evidência, uma coisa muito fácil de se imaginar, Fábio. Por que os desertos são tão quentes durante o dia e tão frios durante a noite? Porque eles não têm umidade ali naquela atmosfera para reter parte do calor que foi irradiado durante o dia, né? E o que acontece? Um dos motivos que a Terra já foi muito quente no passado, né, principalmente bilhões de anos atrás, na atmosfera primitiva, é que 95% da nossa atmosfera era constituída de metano, né, e de CO2 também. Que retinham esse calor. Que retinham esse calor. A temperatura da atmosfera da Terra já foi em torno de 500 graus Celsius, né? E quando os primeiros organismos fotossintetizantes começaram a remover todo esse carbono da atmosfera, e esse carbono, ao longo de bilhões e milhões de anos, foi estocado no subsolo e virou o que é petróleo, a gente teve uma redução gradual do teor de CO2 da atmosfera, né? A gente retirou o gás de efeito estufa da atmosfera. O que é que a gente está fazendo hoje?
A gente está abrindo essa caixa de Pandora no subsolo, que é todo esse carbono estocado que foi retirado durante milhões de anos, durante bilhões de anos, e estamos reemitindo de volta para a atmosfera numa taxa elevadíssima, pela queima de combustíveis fósseis, para a geração de eletricidade. Quando você tem uma superfície planetária com mais cimento, com mais concreto, com menos áreas verdes, esse calor fica incubado nisso ou não? Depende da reflectância dessa superfície. Perfeito. Né? Então, por exemplo, o que é que causa efeito estufa? Não é a energia solar que é refletida. Essa energia que é refletida, boa parte dela volta para o espaço. Tá. Né? Agora, o problema é a energia solar que é absorvida pela superfície e esquenta a superfície. É como você chegar no estacionamento... O asfalto ocorre isso, né, professor? O asfalto é preto. Chegue no estacionamento, põe o seu carro em carros que estão no sol há muito tempo, sua mão num carro branco e depois num carro preto. Qual que está mais quente? Preto. Né? Então, se a superfície for clara, ela contribui para resfriar o clima da Terra. Sim. Se ela for escura, ela contribui para o aquecimento. Então, por exemplo, olha que interessante, o desmatamento. O desmatamento é uma fonte de emissão de gás de efeito estufa. Perfeito. 60% das emissões de gás de efeito estufa no Brasil vem do desmatamento na Amazônia. Porque ele poderia absorver o CO2. Isso, ele está lá, o CO2 está estocado longe do sistema atmosférico. Perfeito. Só que quando você desmata, por um lado você emite esse carbono para a atmosfera, mas por outro você muda a reflectância do solo. O carbono para a atmosfera contribui para aumentar o aquecimento. A mudança da reflectância do solo contribui para diminuir. Mas o balanço é que a contribuição é positiva. Positiva no sentido de contribuir para o aumento da temperatura. Perfeito. É possível a gente chegar prever que num período histórico a gente vai ter mais certeza a respeito de que é mais antropogênico, não é uma questão natural mesmo? Existe essa possibilidade, não? Isso é só o tempo, né? Porque ele é o senhor da verdade, né? Aqui eu acho que acredito que daqui uns 10 anos já vai se ter certeza se está aquecendo ou se esfria. Tá. Eu acredito numa variabilidade natural. Então, eu acredito que daqui até 2030, 2045, a temperatura média da Terra deve cair. Isso vai impactar na nossa região sudeste, no Brasil, com uma redução de precipitação. E, por outro lado, vai haver um aumento da precipitação na África subsaariana, porque ocorreu o oposto, né? A partir da década de 1936 a 1975, houve aumento da precipitação na nossa região e diminuição da precipitação na África subsaariana. E agora deve fazer o oposto, deve haver um efeito gangorra, né? Sobe num lugar e baixa em outro. E essa relação que a gente chama isso de albedo, né? A relação entre energia incidente que é refletida, a gente chama de albedo. Então, quanto mais branco for o objeto, mais ele reflete. Então, quando você está por exemplo, no inverno com neve, você tem que usar óculos escuros porque você recebe tanto a luz do sol quanto aquela que é refletida pela neve. Então, você tem queimadura solar no inverno esquiando. E isso ele vai representar se o corpo absorve mais ou menos. Só que a Terra, ela recebe a luz do Sol como se fosse um disco. Ela recebe só a face iluminada. E ela emite energia como se fosse uma esfera. Então a Terra ela é conhecida como um corpo cinza, né? Não é negro nem branco, ela é cinza, porque ele absorve, mas ela também reflete. Então, a sua aposta é que o tempo vai responder o seguinte: é uma variação natural, tanto que, por exemplo, Groenlândia já foi terra verde, hoje é uma terra gelada, e depois vai poder se inverter, e o homem vai ter que se adaptar como tem se adaptado durante a evolução da espécie, a existência inteira. É isso, professor? Isso. Existia, até poucos anos atrás, uma evidência do aquecimento global, que se falava muito, é que a cada ano existia como se fosse um poste, né, numa cidade no Canadá, e que eles faziam uma aposta de quando aquilo ia derreter e o poste ia cair. E a cada ano você tinha uma redução do dia, né? Ficava cada vez mais cedo. E agora está acontecendo justamente o oposto. A cada ano ele está demorando mais. Então já tem 2 semanas a mais que demora para ele derreter. Então se for usado como uma explicação de aquecimento global, agora teria que ser usado como uma indicação de esfriamento global. Professor Magno, o que o tempo vai responder? Bom, a minha opinião é diferente da dos UFOs, né? Eu acho que realmente tem um componente natural muito forte, né? A grande força motriz da energia do nosso planeta é o Sol, né? Mas eu sou hoje eu estou fortemente convencido pelas evidências e pelo consenso científico que se apresenta na comunidade internacional que realmente eu estou com
eu apostaria meu dinheiro hoje que realmente nós estamos, nesse exato momento da nossa escalada de vida moderna, que a gente está realmente influenciando significativamente no clima do planeta. Perfeito. Agora, a gente vai para uma questão que é a atitude do homem independentemente das teorias. E eu vou com o professor Zulfo para depois voltar para o professor Magno. Esse modelo de desenvolvimento, baseado em extração de recursos naturais, em a gente reciclar pífios quantidades daquilo que a gente utiliza, isso dá certo, professor? Não, ele não é sustentável ao longo do tempo. Nós estamos hoje numa economia de espaçonave, então nós teríamos que usar o que já foi utilizado e colocá-lo novamente nesse mercado, nessa produção, né, como se diz isso, no modelo de produção. Nós teremos que reaproveitar, passar como é feito na natureza. Nós usamos a água, devolvemos, o próprio meio ambiente trata e devolve para a gente. Então, nós temos que fazer isso também com os nossos resíduos. O nosso modelo de extrapolação sem fim, ele não é sustentável. Nós temos que usar o material que já foi utilizado uma vez e reutilizá-lo novamente. Como mudar isso, professor? Olha, no nosso mundo ainda existe depende muito do dinheiro. Enquanto for mais barato a extração natural, ele vai ser utilizado, a menos que se você freie de uma maneira, porque ainda é caro você fazer essa reutilização, fazer esse reuso. Mas isso vai ser inevitável. É como a água hoje, nós trazemos água cada vez mais longe aqui para São Paulo, só que vai chegar um momento que vai ficar mais barato tratar a água que nós temos aqui para reutilizar essa água do que trazer de fora. Quer dizer, fica impensável, inviável economicamente, aqui em São Paulo você dessalinizar a água e depois bombear 1000 metros aqui para o Planalto Paulista. Isso é inviável. Então é mais barato você tratar o efluente de uma condição que ele tenha capacidade para ser utilizado, né? Para entrar ele vai ser reutilizado e entrar então nela, sem a necessidade de você ficar importando ou extraindo de outros lugares. Professor Magno, esse modelo de desenvolvimento funciona, não funciona, e o que tem que mudar ou não tem que mudar? Ele tem funcionado, mas a conta está chegando, né? Então a gente está, já que o Zulfos abordou essa questão muito importante do que fazer com nossos resíduos, eu queria chamar a atenção para a energia. Porque é o seguinte, a gente o que a gente precisa para, nesse ponto de vista das mudanças climáticas, começar a reverter esse processo, para estacionar, né? É a mudança da matriz energética. 80%, no caso do Brasil, 70% da nossa matriz elétrica é hidráulica. É limpa, né? É limpa, é renovável, né? É descarbonizada. Mas, quando a gente olha para a média mundial, 80% da matriz elétrica mundial é carbonizada. Tem como base combustível fóssil. Então, a gente tem que mudar, ninguém quer voltar para as cavernas, né? Então, a gente quer continuar usando nosso celular, nosso tablet, né? A gente quer continuar tendo todos e mais confortos da vida moderna, etc. Então, a gente é uma sociedade extremamente dependente de energia. E o que nós precisamos nesse exato momento, Fábio, é mudar a matriz energética, que é uma coisa que tem acontecido ao longo do tempo. A participação das fontes renováveis na geração total de energia está aumentando. O problema é que a nossa demanda energética está aumentando mais ainda. Tá? Então, realmente, a gente está lentamente descarbonizando a matriz elétrica proporcionalmente do planeta. Tá? E outra coisa que eu queria falar é o que se chama muito o chamado princípio da precaução. É que se existem evidências que alguma coisa está indo errada, que a sociedade tem que se mobilizar para isso, tanto pela realização de estudos científicos, quanto para a elaboração de políticas públicas e, como a gente vê na questão do clima, para a realização de acordos internacionais. Esse tipo de mobilização só acontece, né, como no caso da camada de ozônio, né, a gente teve uma campanha de descrédito financiada pela DuPont para desacreditar o setor científico que os CFCs não faziam mal à camada de ozônio, coisa que hoje a gente sabe que é uma falácia, né? A gente teve campanha de descrédito financiada pela indústria do tabaco para desacreditar também os cientistas que chamaram a atenção para a questão da nicotina causar câncer, né? Então, quando existem evidências, e no caso do aquecimento global, mais de 97%, né, de levantamentos que revistas científicas de muito peso, como a Science, fizeram, mostram que milhares de artigos, mais de 97% deles, concordam
que o aquecimento global, como nós estamos vivenciando hoje, o homem, nosso modo de vida, é a principal forçante que está fazendo isso. A gente precisa aí observar e nos questionar mais a respeito de que modelo de desenvolvimento queremos, né? Esse extrativismo natural aí tão exagerado para termos um consumismo aí superficial, de sensações, será que é o que vai nos levar para um mundo melhor, mais justo, onde todos podemos sorrir? É a pergunta que fica para que você, telespectador, possa tomar a sua decisão. Um forte abraço e até breve.